E aí, galerinha? Momento bonito aqui, hein? Eu preciso de algo do teu passado aí pra gente poder discutir essa brincadeira aqui. Eu preciso que tu lembre o que é campo elétrico. É força sobre carga. Esta é a definição matemática. Em linhas gerais, poderia dizer que o campo elétrico é uma região do ambiente influenciada pela presença de uma carga elétrica. Substituindo a lei de Coulomb aqui, surgiu a fórmula do campo elétrico gerado por uma carga. Grandeza vetorial. O campo elétrico é divergente para cargas geradoras positivas, é convergente para cargas geradoras negativas. Como trata-se de uma grandeza vetorial, se algum dia mais de uma carga estiver gerando campo elétrico num ponto, tu calcula de uma, desenha o vetor. Calcula da outra, desenha o vetor e soma os vetores. Certo? Depois nós vimos uma ideia relacionada, parecida com o campo elétrico, mas relacionada à energia, que é o potencial elétrico. Como o potencial elétrico é energia sobre carga, ele é uma grandeza escalar como energia. Para calcular o potencial elétrico de uma carga, a fórmula é bem parecida com a do campo elétrico, porém a distância não está elevada ao quadrado. Como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, é uma delícia trabalhar com potencial. Se tiverem N cargas gerando potencial elétrico num ponto, tu calcula o potencial gerado por cada uma das N cargas e depois soma algebricamente esses N potenciais. Carga positiva gera potencial positivo, carga negativa gera potencial negativo. Eu preciso só disso, que tu tenha noções básicas de campo elétrico vetorial e potencial elétrico escalar. Com isso nós vamos conseguir entender muito bem por que um sujeito que esteja pelado e molhado, em contato com uma gaiola metálica em volta dele, encostando, a pele dele molhada, nu, está encostando no metal. E raios começam a cair nesse casulo metálico e nada acontece com esse indivíduo. Esse indivíduo sai depois ileso, sem sentir nada desse ambiente aparentemente bizarro. Água, pele, metal e eletricidade, muita eletricidade. Centenas de milhares de volts caindo sobre o casulo metálico. E o indivíduo está a salvo. Né? Através desse estudo que eu vou fazer agora, que eu vou poder te provar por que isso acontece. Além dessa noção do passado, eu preciso de uma última noção do passado para fechar a ideia. Como é que é possível existir, ou melhor, quais são as condições de existência para a corrente elétrica? Como é que eu faço para que exista uma corrente elétrica? Eu preciso de quê para que corrente elétrica exista? Preciso de duas coisas. Adivinha? Positivo e negativo, né? Mas aí vamos dar um nome técnico para isso, eu nunca fui. Alguém? O que é o positivo e negativo dos nossos circuitos? Tem vários nomes para isso. Bateria eu aceito, precisa de uma bateria eu aceito. Mas tem nome técnico bonito para isso. Gerador é um nome melhor, já melhorou, um gerador de eletricidade eu preciso. Mas tem um nome técnico para esta característica que geradores e baterias têm. Chama-se diferença de potencial, DDP, tensão, certo? Uma voltagem para o leigo é uma voltagem, precisa de uma voltagem. Então tá, precisa de uma DDP para ficar chique. O que é DDP mesmo? Diferença de potencial do mais e do menos, é bem isso mesmo. Então eu fiquei orgulhoso. Eu prefiro que o aluno fale com o que vem na mente dele do que ele não fale nada. Prefiro que ele erre. Prefiro que ele erre feio na tentativa do que a mudez. Então tá de parabéns. Só que só a DDP não é o suficiente. A prova tá ali. Ele tem uma tomada, tem uma DDP de um polo para o outro, mas como não tem nada aqui em volta, ó, não tem corrente elétrica. Precisa de um condutor. Precisa da DDP e precisa do condutor, do caminho. Se eu tenho diferença de potencial entre dois pontos, tenho um condutor conectando esses dois pontos, vai ter corrente elétrica. O corpo humano é condutor. Então se eu estou em contato com a Terra, DDP 0. Como assim, professor? Quando a gente vai calcular a DDP de alguma coisa, a voltagem de alguma coisa, a gente sempre considera que a Terra é 0. Então a gente pode conectar o voltímetro, um deles na Terra e o outro dele no objeto que termina em DDP. Aí eu vou ver qual é a DDP da Terra para esse objeto. Para quem não sabe, o polo neutro da tomada, aquele que não dá choque, está conectado com a Terra.
certo? Então, o aterramento, na verdade, é isso, é enterrar um fio. Fiz fio terra esse final de semana. Como eu me diverti, ensinei meu filho a fazer fio terra esse final de semana. Que errado. Certo? Pois então, a gente foi na loja de material de construção, eu comprei um transformador de solda, e transformador de solda, então, para dar mais segurança, tem que ter um aterramento perfeito, tem que fazer um fio terra bem feito. E aí, então, eu fui na loja de material de construção, comprei, pedi pro cara, eu queria fazer fio terra. E aí ele, não, eu faço. Aí ele trouxe uma haste de cobre com 2 metros de comprimento, e aí a gente foi lá no quintal de casa com uma marreta, enterrou essa haste de cobre de 2 metros de comprimento e puxou um fio, que deveria ser o terceiro plug da tomada, né? Que é o que deveríamos fazer em todas as casas para ter segurança de verdade ao tomar banho de chuveiro, sem risco nenhum. Todas as casas deveriam ter esse aterramento. No mundo todo é aterrado. Na Celesc, para economizar recursos, eles não aterram e preferem que as pessoas corram o risco de morrer num banho de chuveiro. E aí, se alguém se sentir lesado, indeniza. Como quase ninguém vai atrás, quase ninguém indeniza. Quando queima um aparelho elétrico, tempestade elétrica, por exemplo. Aí, isso é mais barato para a Celesc indenizar um ou outro que vai atrás, né? Do que gastar milhões aterrando a casa das pessoas adequadamente. Certo? Mas, de qualquer forma, como eu estou te alertando, tu pode conversar com os teus pais e garantir muito mais segurança para a família, gastando aí, não deve custar uns 200 pila tu contratar um eletricista para fazer o aterramento na tua casa. Então tu vê, né, por 200 reais tu pode ter a tua família mais protegida e teus aparelhos elétricos mais protegidos de descargas elétricas desnecessárias. Né? Custa, o fio terra que eu comprei, por exemplo, custou 30 e poucos pila o kit. Aí tu vai ter que ter um fio grosso para trazer do fio terra até a tomada da tua casa, né? E aí, claro, se forem várias tomadas da casa, espalhar esse terceiro fio, certo? Mas por que adianta se o da Celesc já está aterrado? Aquele terceiro eu já comentei, né? Aquele plug neutro já está aterrado, né? Por que adianta fazer mais um? Pois é, né, cara? Cada vez que tu bota um aparelho na tomada, a terra vai começar a trocar energia com a tomada através do neutro, né? Se toda a tua casa está aterrada num único ponto, se a casa está sendo muito usada, aquele aterramento já está sendo consumido. Cai um raio ou tem uma descarga elétrica maior na rede por algum motivo, de erro da rede mesmo, dos técnicos, e aí então a tua casa fica sobrecarregada. Esse segundo aterramento é para que o excesso de carga flua para a terra e não para os corpos de vocês ou dos filhos de vocês. Então é uma coisa a se pensar mesmo. Eu fico me perguntando como é que eu demorei tanto para começar a fazer um aterramento mais decente lá em casa, né? Sabendo dos riscos disso. Por causa de 200 pila às vezes. Então tem que pensar direito isso. Eu aposto que muitos dos pais de vocês não sabiam disso, né? Que vocês, ao tomar banho num chuveiro elétrico mal aterrado, correm risco, né? De uma descarga elétrica na rede não sair do banho. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Pois não. Hã? O apartamento é fantástico. O apartamento sai mais barato ainda. Tu pega uma talhadeira, vai onde tem a viga do apartamento, expõe o vergalhão e usa aquele vergalhão como aterramento. É o melhor aterramento que pode existir. Então, para quem está em apartamento é mais fácil ainda. Né? O eletricista que manja, ele já sabe disso. Ele não vai ir lá né? Imagina, o cara vai lá, vai pegar uma hastezinha de cobre de 2 metros e enterrar no quintal, enquanto o vergalhão de aço está enterrado lá embaixo, né? Muito melhor aterrado. Então, um grande aterramento é o vergalhão de um prédio, certo? E não vai cair teu prédio, entendeu? Tu pode expor o vergalhão sem problema nenhum, usar ele ali, que não vai danificar a estrutura, nem nada, não vai comprometer nada. Tu não vai arrebentar a viga toda, é um pedacinho da viga e expor só o vergalhão, certo? Ô galerinha, vamos entender melhor essa história então? Olha só que loucura! Nós vamos estudar um condutor esférico, tá vendo? É uma casquinha metálica esférica em equilíbrio eletrostático. Eu vou colocar aqui, ó, 4 cargas em excesso. Não, vou botar mais, porque tu merece. Vou botar mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Primeira mentira, equilíbrio eletrostático, né? Na eletrostática a gente considera que a carga elétrica está parada ali. É uma doença. Né? O elétron é um bicho sassaricante. E na verdade o que tem aqui é falta de elétron, não é um próton na superfície, né? É que esse átomo aqui de baixo está devendo um elétron para a galera em volta. Beleza? Isso é sassaricante. A gente finge que elas estão paradas ali para analisar com mais tranquilidade. E o mais legal, dá o resultado perfeito. Dá um resultado muito bom. Perfeito não, mas muito bom. Eu quero analisar o que está acontecendo no centro desta esfera carregada. Tem alguma carga lá no centro da esfera? Não, isso aqui é uma carga é uma superfície metálica com falta de elétrons, com excesso de prótons. Tudo bem? Isso aqui é ar, tem ar aqui dentro. O ideal é até fazer um vácuo.
para a gente fazer um estudo melhor. Não tem nada ali no centro. Não tem nada. Mas de carga elétrica, mas tem campo elétrico. Concorda comigo? Tem um campo elétrico gerado por essa carga que aponta para onde? Para a direita. Lembra? Aquela carga gera um campo ali que aponta para lá. Aqui ela também gera campo e é maior o campo que ela gera. Aqui ela também gera campo, só que já é menorzinho. Tudo bem? Eu só estou preocupado com o centro por enquanto. Só que essa... E essa? E aquela? Resumindo, quanto é que é o campo elétrico resultante? Observe que o campo elétrico resultante no centro da esfera só deu 0, porque campo elétrico é uma grandeza... Obrigado. Vetorial. O curioso, meus queridos, é que se eu fosse fazer análise aqui assim, ó, qualquer ponto que eu fosse fazer análise, olha que curioso o que vai acontecer. O campo elétrico gerado por essa aumentou ou diminuiu? Diminuiu porque eu me afastei dela. E dessa aqui? Diminuiu porque eu me afastei dela. E dessa aqui? Diminuiu porque eu me afastei dela. E dessa aqui? Ah, tudo bem. Quase a mesma coisa. Tudo bem? Um pouquinho maior. Tranquilo? Aceitável? Essa aqui, eu subi um pouquinho, afastou um pouquinho. Certo? Porém, tá vendo que aparentemente se eu for somar isso aí vai dar um resultante para lá, né? Porém, essas cargas aqui eu me aproximei delas, né? E me aproximei e quando eu me aproximo cresce com o quadrado. Certo? Então aqui vai dar um campo elétrico maior dessa carga aqui. Sim. Se tu for fazer as contas, pelo amor de Deus, não tenha dúvida disso. Aqui, por exemplo, né, era uma distância R. Aqui aumentou um pouquinho, né? Tá tudo bem. E essa carga aqui? Cara, por incrível que pareça, se a gente for fazer a decomposição vetorial desses vetores e somar todos eles, como eu tenho vários pequenos para cá e 2 maiores para lá, a soma continua dando... Cara, é bizarro, tu pode fazer análise vetorial aqui, em qualquer lugar. O campo elétrico aqui dentro sempre vai dar, porque quando tem carga de um lado, tem carga do outro também, e os campos elétricos se opõem dessas cargas, como é vetorial. Só que, se nós fôssemos olhar para o potencial elétrico, essa carga gera um potencial elétrico aqui, né? Essa também, né? Positivo. E essa também. Quem vai ser o potencial elétrico resultante ali? A soma dos potenciais gerados por cada maldita carga. Vai dar 0? Não, são valores positivos, vai dar um valor positivo. Vai dar um valor qualquer, X. Quando eu venho para cá, o potencial dessas cargas aqui aumentou ou diminuiu? Aumentou porque eu me aproximei delas, né? Mas as outras cargas? Diminuiu porque eu me afastei. O fato é que o aumento gerado por essas, e a redução gerada por aquelas acaba se compensando. E em qualquer ponto que eu calculo, o potencial elétrico dá o mesmo valor, X. Resumindo, se eu estou dentro dessa esfera condutora carregada, além do campo elétrico ser nulo, dos meus pés à minha cabeça tem o mesmo potencial elétrico. Lá tem 10 volts, aqui tem 10 volts, aqui tem 10 volts, aqui tem 10 volts. Tem diferença de potencial de uma parte para outra do meu corpo? Caramba, não tem campo elétrico para empurrar as cargas elétricas para algum lugar. E também não tem diferença de potencial elétrico para as cargas fluírem da região de maior potencial para a região de menor potencial. Não tem as coisas necessárias para gerar a corrente elétrica. Aliás, até tem, né? Tem um condutor, né? Eu estou nu, eu sou condutor, eu estou molhado em contato com a esfera metálica condutora. O problema é que não tem, porque o potencial é constante em qualquer ponto da esfera. Caramba, quando Gauss percebeu, quando Faraday percebeu isso, quase matei a história da ciência. Quando Faraday percebeu isso, ele estava tão convencido desta realidade física dentro dos corpos carregados, que ele fez uma gaiola de tamanho gigantesco, comparado com as gaiolas, né, que a gente conhece, gaiola do curiódromo da ilha, certo? Era de metal, ele entrou na
gaiola, fez um para-raio, conectou e ficou lá em dia de tempestade elétrica, até que vários raios caíssem no para-raio, e ele depois saiu da gaiola ileso, mostrando que a ideia que ele tinha apresentado matematicamente era verdadeira. Era uma ideia factível. Macho, né? Nós podemos exemplificar várias situações onde prova que isso funciona. Primeiro, carro, né? Tem vários vídeos aí de carros sendo atingidos por raio, as pessoas ilesas dentro do carro. No meu rádio tem uma fotinho antiga de um cara lá numa máquina de gerar raio artificial, o raio caindo, o cara está encostado na janela assim do carro, e o raio sai pelo pneu na hora, para tu ver. O isolamento de borracha de pneu não é nada perto de um raio de 50, 100 mil volts. Não é o pneu do carro que deixa o carro seguro, é o fato de o carro ser feito de condutor, que envolve a pessoa que está dentro do carro. Outra coisa perigosa, se o carro é de fibra, já era, não adianta. Não adianta se enfiar dentro de um carro de fibra em dia de tempestade elétrica. Tem que ser um carro de algum tipo de condutor. Por que é que nós estamos seguros? Porque os vergalhões das lajes aqui da construção formam uma rede de condutor à nossa volta. Então jamais um raio, uma descarga externa vai conseguir penetrar aqui dentro. Porém, uma casa que é feita de concreto, sem vergalhão, só o concreto também não ajuda. O concreto é como nada para o raio. O raio atravessa o concreto, chega na parte superior, cai na parte interior da casa. Se não houver vergalhões nesse concreto condutor, também não é proteção. Certo? Então, curioso saber disso. Eles podem te perguntar por que a blindagem eletrostática funciona? Por que a gaiola de Faraday funciona? A explicação é aquela. O campo elétrico no interior é zero. E a diferença de potencial também é zero, porque o potencial é constante. Os aviões, é raro, cara, um voo em dia chuvoso, uma tempestadezinha elétrica, não cair um raio no avião, é muito raro. E cai no avião e não acontece nada, certo? Ah, professor, mas aconteceu aquele caso do avião cair. É absolutamente plausível que numa tempestade muitos raios caiam no avião e que um deles, por exemplo, danifique algum sistema elétrico do avião. Isso é absolutamente impossível de acontecer e isso gerar um problema. Mas as pessoas dentro do avião não vão levar choque e não vão ser feridas pelo raio em si. Podem ser feridas pelas consequências desse raio na aeronave. Isso sim, não é nada de muito absurdo. Outra coisa curiosa que eu também me espantei quando eu fiquei sabendo, há uns 10 anos atrás os caras descobriram um monte de tipo de raio que não se conhecia antes. Por quê? Porque o olho humano não vê nada. Quando a galera começou a filmar os céus procurando alienígena, geralmente, é verdade, o cara é endinheirado, acha que os OVNIs estão mal explicados e que tem ETzinho visitando a Terra, aí ele usa todo o poder econômico dele para pegar câmeras ninjas que filmam qualquer coisa tênue e botar para esquadrinhar os céus. Aí começa a filmar coisa que ele nunca tinha visto, só que aí vai investigar e vê que é tudo fenômeno natural que não estava documentado. Então tu vê, tem alguns raios que são disparados da parte média da atmosfera para a parte superior da atmosfera, tu vê no sentido oposto do que a gente espera que aconteça no raio, né? Que foram documentados há 10 anos atrás, estão sendo estudados agora. Os raios também estão sendo investigados como forma de obtenção de energia elétrica, né? Certo? Isso é uma coisa que seria muito interessante. Pessoal, olha só. Para deixar mais técnica essa parte, vamos fazer algo assim. Eu vou diminuir a minha esfera, eu vou começar a medir a distância da esfera a partir do centro dela e vou fazer dois gráficos. Um gráfico do potencial elétrico a partir da distância da esfera até o centro e um gráfico do campo elétrico versus a distância até o centro da esfera. Vamos mais uma vez supor uma esfera carregada positivamente. Potencial, quanto é que vale o potencial aqui no centro mesmo? X. Parabéns. E aqui um pouco afastado do centro? X. E aqui? X. Ele? X. Quando eu chego no raio da esfera, quando eu encosto na esfera, continua dando esse valor X. Curiosamente, continua dando o valor X. Mas depois que começa a me afastar da esfera por fora dela, como era de se esperar, o potencial começa a cair. Começa a cair inversamente proporcional à distância. Então o gráfico do potencial com a distância fica assim, ó. Ele era constante, constante, constante. A partir do momento que eu atingi o raio da esfera, ele começou a cair. Beleza? Quanto é que era o campo elétrico ali dentro? Zero.
porque é uma grandeza vetorial. E aqui? E ali? E ali? 0, 0, 0. E aí, cara, vem uma historinha que me deixou muito chateado. Fiquei muito magoado com isso. Eu pensei, Deus não pode ser assim. É 0, é 0, é 0, é 0, até quase encostar no raio da esfera. Quando encosta na esfera, na casca infinitamente fina da esfera, dá um certo valor de campo elétrico. Por que isso? Pensa assim, ó. Meu Deus, é um ovo. Maravilhoso. Imagina o seguinte, ó. As cargas elétricas espalhadas na superfície. Essas cargas que... Aí eu vou analisar o ponto, esse ponto aqui que está bem na casquinha. Essas cargas que estão na superfície, elas vão gerar campo elétrico que se anulam praticamente, concorda comigo? Só vai restar o campo elétrico das cargas afastadas. Ou seja, a partir desse momento, na hora que eu encosto na casca da esfera, não dá mais para anular vetorialmente o campo elétrico. Então tu vê o campo elétrico, quando eu encosto na esfera, deixa de dar 0, passa a dar um valor Y. O que me irritou não foi só esse salto bizarro do nada para um certo valor. O professor veio com a história de que se eu fosse medir o campo elétrico por fora da casca, em vez de dar um valor próximo de Y, dava o dobro. Dava 2Y. E aí, à medida que eu me afastava da esfera, caía com o quadrado da distância. Primeiro, tu percebeu como o campo elétrico caiu mais rapidamente do que potencial elétrico? Tá claro o porquê disso? Mas vai dizer, cara, bolinha aberta e bolinha fechada para entender uma esfera carregada? Eu achava que era doença de matemático, eu achava que só os matemáticos doentes precisavam de bolinhas abertas e fechadas. Mas não, o professor de física me disse que Deus fez a natureza assim. Eu não me conformei. Eu decorei. Que a parte interna ser 0 eu estava super feliz. Saca? E eu vou até te dizer que esse salto aqui fiquei menos chateado quando eu analisei vetorialmente o fenômeno ali. Mas sei lá, isso não engoli. Eu não engoli aquilo ali. E aí, por sorte, o rumo da minha vida mudou e hoje eu estou aprendendo física de verdade. E aí, quando o professor foi explicar isso, eu fiquei cabreiro, né? Começou essa explicação, e hoje eu vou entender. E me senti muito burro não ter percebido isso antes. Vocês já viram uma esfera com uma casca infinitamente fina? Não, que bom, porque ela não existe. Essa casca metálica infinitamente fina é uma doença do ser humano para tentar entender a natureza complexa. Na verdade, qualquer esfera carregada que tu levar para o laboratório, ela terá sim uma espessura. Tudo bem para vocês? O campo elétrico. O campo elétrico no interior, 0. E na parte de fora tem um certo valor máximo. Tranquilo? E se essa espessura não é infinitamente fina, o campo elétrico vai desse valor 0 até o valor máximo linearmente de acordo com a espessura da esfera. Só que aí o babaca bota uma esfera que não existe com a casca infinitamente fina, dá um salto bizarro e doentio. O que me fez maldizer o Criador do Universo durante algum tempo. Mas na verdade é que em vez do cara explicar tudo para não ter que explicar por que cresce linearmente ali, que ia dar uma complicação, certo? O cara é fininho, é infinitamente fino. Aí na casca dá um valor no meio e fora da casca dobra. Porra, que sacanagem, cara. Então não te esquece, essa doença aqui, ó, esse salto aqui, esse salto doentio só existe porque a casca da nossa esfera metálica analisada no ensino médio é infinitamente fina. Só isso, beleza? Isso me perturbou, cara. Isso me perturbou profundamente. Eu até achei que era difícil em função dessas bolinhas abertas e fechadas. Depois dessa partezinha que nós comentamos agora, deixa eu ver o que ficou faltando. Tu vê, cara, ele faz esse gráfico mesmo, ó. Ele faz, isso é assustador, né, cara? Pô, eles fazem o gráfico e o cara que engula como se... Eu não sei, depois tem que dar uma lida para ver se ele explica que esse salto doentio é porque a análise está sendo feita de uma casca infinitamente fina.
Agora olha só, faltou explicar um detalhezinho dessa aula para poder passar a tarefa ninja. O detalhezinho que faltou é o poder das pontas. Depois do fio terra, falta só o poder das pontas. Olha só. Imagina, cara, que isso aqui é um objeto metálico e eu começo a jogar carga elétrica nele. Os iguais se repelem, concordam comigo? Essas cargas positivas, elas vão tentar se espalhar na superfície desse corpo de tal forma que elas tendam a ficar mais ou menos uma distância uma da outra, uma repelindo a outra. Sai, sai. Aquela sassaricada ali. Que aqui na eletrostática a gente diz que é um equilíbrio eletrostático, como se elas estivessem paradas. Mas funciona bem, funciona muito bem. Agora olha que interessante. Se eu abraçar uma certa superfície em qualquer parte deste corpo, tu concorda que abraçando uma mesma superfície eu consigo englobar mais cargas na ponta? Isso significa que quando o corpo é pontiagudo, há uma concentração de cargas elétricas na ponta. Logo, se eu for acrescentando mais e mais excesso de carga positiva, chega uma hora que um raio elétrico vai ocorrer desse corpo para o chão e ele vai se descarregar. Que nem uma nuvem que vai sendo carregada, de repente um raio descarrega a nuvem. Por onde que esse raio seria disparado? Pela ponta, porque na ponta tem o maior excesso de carga elétrica e é onde vai ter o maior campo elétrico. Chega uma hora que o campo elétrico é tão grande que até o ar, que é isolante, vira condutor e o raio é disparado. Por isso que os para-raios têm as pontas pontiagudas. Por isso que contatos elétricos, por exemplo, de multímetros, têm as pontas pontiagudas para facilitar a passagem de carga elétrica. Certo? Chama-se poder das pontas. Não custa informar que o para-raio não deveria se chamar para-raio, deveria se chamar disparador de raio. O para-raio, na verdade, o objetivo dele é que o raio parta dele ou parta da nuvem para ele. E aí, como ele é uma ponta metálica, ele vai aquecer pra caramba, pode ficar rubro até, mas não vai botar fogo na casa, certo? Porque o para-raio não evita que os raios cheguem, na verdade. Né? Pelo contrário, uma casa com para-raio tem mais tendência de cair raio ali do que numa casa sem para-raio. Só que quando o raio cai no para-raio, ocorre um controle do raio, né? Quando o raio cai no beiral da casa, em qualquer outra parte, vai ocorrer um aquecimento enorme e chance de incêndio. Então, na verdade, o para-raio é uma tentativa de diminuir a chance de um incêndio. Outra coisa, o para-raio, ele funciona quando as cargas elétricas saem do para-raio para a nuvem. Quando então a nuvem está positivamente carregada e o chão negativamente carregado. Aí os elétrons vêm no para-raio e o raio é disparado do para-raio para a nuvem. Porém, isso só ocorre com 93% dos raios. 7% dos raios, a nuvem está carregada negativamente e o chão fica carregado positivamente. Nesse caso, o raio é disparado da nuvem para o chão. E nesse caso, mesmo com um para-raio, ele pode cair do lado do para-raio, porque você já viu, ele é meio aleatório, o raio, ele não vem retinho, ele vem zanzando. Pode zanzar para o lado do teu para-raio e não para cima do teu para-raio, cai do lado da tua casa e dá incêndio também. Então pode, né, tu vê, né, o para-raio não é a solução definitiva de problemas gerados por raios. Só para tu não, né, assim, eu estou sendo simplista quando eu digo que tem raio que vai de baixo para cima e raio que vai de cima para baixo. Na verdade, todo raio começa de cima para baixo e de baixo para cima ao mesmo tempo. E se une num determinado ponto. Tu não enxerga isso porque ocorre muito rapidamente. Porém, é da onde vem os elétrons que ocorre o maior deslocamento e o maior faiscamento. Por isso que o nosso para-raio protege de 93% dos raios, que é quando a carga negativa vem da Terra. Beleza? Aí fechou. Aí a discussão tá bonita já. Dá para discutir, dá para tentar resolver. Deixa eu ver. Página 5. A página 5 é a tarefa mínima. E agora, por incrível que pareça, vamos mudar um pouquinho de saco para mala. Vai acontecer uma mudança aqui interessante. Vamos usar o conceito de potencial elétrico, de campo elétrico, mas agora numa situação bem diferente.